Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero nesta tarde trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero nesta tarde trazer uma palavra que seja de orientação para todos nós, pois ainda existem muitos crentes que têm dúvida em relação à condenação, à maldição. Aqui nós vimos Paulo dizer que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, aquele que vive para Deus, aquele que está servindo ao Senhor, ele não pode ser amaldiçoado. Ele não pode receber maldição de qualidade nenhuma da parte de ninguém. Nós vemos que uma vez um profeta, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, está lá no livro de Números, que foi Balaão. E quando Balaão ele recebe essa proposta, então ele fala o seguinte: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, a maldição para o crente não tem valor nenhum. A maldição para o crente realmente não existe, porque já foi pago na cruz do Calvário tudo o que nós tínhamos aqui nesta terra. Toda a maldição que nós carregarmos já foi pago lá na cruz do Calvário. Certa vez alguém me disse o seguinte, que carregava uma maldição hereditária da parte de seu pai, e ele já era crente. E eu tive que dizer para ele: meu irmão, não se preocupe, porque a palavra de Deus nos garante que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você não vive mais no mundo, você agora serve ao Senhor. Paulo disse que nova criatura nós somos. Portanto, as coisas velhas ficaram para trás. Então, maldição para o crente realmente não pode existir de maneira nenhuma, porque Jesus ele já nos livrou desta maldição. Eu vejo na Bíblia Sagrada ainda que lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, existia um homem chamado, um jovem ainda, garoto, o nome dele Josias, que era filho de Amon e neto de Manassés. Manassés foi um dos piores reis de todo Israel. Cabra era cruel, era ruim. E quando ele morre, seu filho Amon assume o reinado, mas ele passa somente 2 anos. Mas ele recarregava realmente a maldição do pai, hereditário. Ele era tão ruim quanto o pai, estava no sangue. Nós temos um ditado aqui no nosso país de que filho de peixe, peixinho é. Mas isso não é uma verdade para quem serve a Cristo. Isto é para o mundo. E Josias, ele tinha no sangue, rolando no seu sangue, tinha realmente o sangue do pai e do avô. Mas Josias, quando assumiu o reinado, ele fez diferente. Ele não fez como fez seu pai e seu avô. Ele mudou completamente o templo do Senhor. Ele mandou tirar tudo que não prestava, todo tipo de idolatria da casa do Senhor. Ele renovou o templo de Deus. Então Josias, ele não carregou essa maldição sobre si. A diferença é que Josias tinha temor a Deus. Josias conhecia Deus, enquanto que seu pai, seu avô, não tinha esse compromisso com o Senhor. Por isso a gente pode garantir, por isso a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Josias realmente, ele tinha o sangue do pai e do avô,
mas ele fez diferente daquilo que fizeram seus pais. Então, meu irmão, maldição para crente não existe. Fique tranquilo, fique firme na sua fé, porque Jesus, ele já pagou a maldição, ele pagou todo o preço que a gente tinha que pagar na cruz do Calvário. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.